Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, versos 12 até o 16. Filipenses, capítulo 3, do versos 12 até o 16. Muito bem, o texto diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Muito bem, esse é o texto que nós vamos expor nessa noite, né? Para nós entendermos o contexto aqui do que está se passando. Nós vamos falar um pouco sobre toda a carta de Filipenses, um breve relato. No capítulo 1, Paulo, autor dessa carta, é uma carta muito rica, uma carta que vai nos trazer um ensinamento muito importante para essa noite. No capítulo 1, ele começa já falando da supremacia de Cristo, quando ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele então, ali ele exalta Cristo, ele mostra Cristo no seu mais alto e sublime trono, no lugar aonde Cristo de fato tem a sua primazia. E ele entende que a vontade de Paulo é ir, mas ele entende que também ele tem uma missão para continuar um tempo mais, porquanto ele diz que partir é sobremodo, é infinitamente melhor, mas ele entende que tem mais um tempo para permanecer conosco, né, com o seu povo na época. No capítulo 2, aqui Paulo já fala da supremacia do próximo. Aqui Paulo demonstra um coração humilde, quando ele diz, no versículo 3, cada um considere o outro superior a si mesmo, ou seja, colocando o outro realmente como numa situação privilegiada, e não a si mesmo, né, de não dê testemunho de si mesmo. E no verso 4, aí continuando, ele fala: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também que cada qual o que é dos outros. Então Paulo aqui, ele está entendendo que tudo que vem à sua mão não é simplesmente para seu usufruto próprio, não é tão somente para abastecer a si. A gente vai ver daqui um pouco como alguém que olha para o próprio ventre. Não, Paulo entende que os irmãos necessitados, eles estão ali com um propósito, de serem assistidos e de que a igreja também pratique a generosidade. Então, nesse quesito, Paulo mostra a supremacia do próximo. E no capítulo 3, que é o alvo da nossa exposição nessa noite, a gente chega aqui mostrando uma biografia do apóstolo Paulo. Aqui a gente entra um pouco mais e a gente passa a conhecer um pouco deste homem. Este homem que tinha uma característica muito peculiar, que era a característica de um atleta. Paulo, ele viveu lá na cidade de Corinto, viveu na cidade de Atenas. Então a gente vê que nesses dois lugares, o forte dessas duas cidades era na verdade o esporte. Tinha os Jogos Istmicos de Corinto e tinha também as Olimpíadas de Atena. E ali a gente vê que Paulo, ele usa muitas metáforas, muitas analogias com essa parte do esporte, com a parte voltada para as Olimpíadas. E nesse contexto nós vamos ver aqui Paulo mostrando para nós como que ele se comporta, como que se fosse um atleta nessa situação, tá? Então, dos versos 1 até o 11 aí do capítulo 3, Paulo discutindo o seu passado. Ali ele combate os judaizantes, aquelas pessoas que estavam presos na lei, que achavam que por eles serem cumpridores dos preceitos da lei, eles eram superiores. E Paulo então entra já de sola nessa situação, e ele mostra ali nesse capítulo 3 aí no início, se tem alguém que poderia se vangloriar de alguma coisa, esse alguém era Paulo.
Se era alguém que podia dizer assim, olha, eu tenho do que me gloriar na carne, esse alguém era Paulo. No versículo 3 ele fala, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o versículo 5, ele diz, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Versículo 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, se tinha alguém que poderia bater no peito e dizer assim, olha, tem alguém aqui que é bom, esse alguém sou eu. Mas a gente vê o testemunho desse homem, quando ele coloca o outro superior a si próprio. Aqui mostra que, quando a gente conhece a si mesmo, a gente começa a ver que não há nada de bom em nós, baseado na nossa justiça própria, naquilo que eu faço, e sim nos méritos de Cristo. Muito bem, irmãos, então, a gente vê que Paulo trata desse assunto com firmeza, ele não deixa margem para quem quer se vangloriar, quando ele mesmo se mostra como alguém que tem um conhecimento tão grande do Evangelho de Cristo. Se tem um homem que pregou o Evangelho de Cristo aqui nessa terra, com mais afinco, com mais disposição, e a gente vai ver, comparando isso aí como se fosse uma corrida, né? Esse alguém se chama apóstolo Paulo. E aí então chegamos aí no versos 12 até o 16, aonde Paulo trata do presente. Aqui Paulo vai mostrar claramente aonde ele está fincado a sua estaca como o seu alvo supremo. Tá? E o tema da nossa mensagem para esta noite é prosseguindo para o alvo. Tá? Prosseguindo para o alvo. Gravem bem esse tema, porque toda a nossa mensagem ela vai estar direcionado para esse tema, né? Paulo, ele se desvencilha de tudo aquilo que possa estar atrapalhando a sua carreira, e ele então foca no alvo, né? Iniciando aí, no versos 12, a gente já vê Paulo mostrando com clareza esse ponto aí, tá? No versos 12 aí, ele diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E no versos 13, no capítulo 13, na parte A do versículo, ele fala, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Muito bem, o primeiro princípio que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos trabalhar 5 princípios. O primeiro princípio é o princípio da insatisfação, mas essa insatisfação, ela não é no sentido pejorativo, é uma insatisfação santa que o apóstolo Paulo vai nos ensinar nessa noite aqui, tá? Então, muito bem, aqui Paulo mostra a sua humildade diante dos demais irmãos. Paulo não se mostra melhor que os demais, Paulo não se mostra superior ao próximo, ele é um líder que entendeu bem que, assim como os demais irmãos, precisa lutar por aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Paulo está aqui, ele já está se mostrando como um atleta, alguém que está diante de uma carreira, diante de uma corrida que lhe foi proposta, a carreira que lhe foi proposta em Cristo Jesus. E a gente vai ver que tem muita semelhança com essa parte desportiva, como eu disse agora há pouco. E ele entendeu que nessa posição que ele está, ele ainda não chegou a lugar nenhum. Quando ele diz aí, não que eu tenha alcançado, ele está entendendo que ele está numa pista de corrida, que ele está pronto para a corrida, ele está preparado, ele já treinou, ele fez tudo aquilo que estava ao seu alcance, mas ele ainda não cruzou a faixa final, ele ainda não chegou lá no pódio, onde é o alvo daquele que corre em busca de um título, né? Aqui Paulo entende claramente esse ponto, ele ainda não tem o direito de erguer essa taça, ele ainda está ainda participando dessa competição, diria, nessa Olimpíada, mas uma coisa é importante, Paulo tem o seu alvo bem estabelecido, Paulo tem os seus olhos fixos naquela linha de chegada, e assim ele nos ensina com essa analogia da parte desportiva, como eu disse. Paulo está engajado, Paulo está determinado, ele usa todas as suas forças, tudo aquilo que está ao seu alcance, para que ele possa correr
e correr bem essa carreira que lhe foi proposta em Cristo Jesus. Estou fazendo essa comparação, irmãos, com essa Olimpíada, para a gente poder entender como que era o esmero, como que era o empenho, como que era o esforço de Paulo para que ele pudesse atingir o alvo. E isso é um incentivo para nós nessa noite. Ainda que nós estejamos um pouco cansados, ainda que nós estejamos um pouco desanimados, Paulo nos traz um novo ânimo nessa noite, com esse vigor, né? E ele era um incansável no quesito levar a mensagem do Senhor adiante. Então, ele olha para esse momento e percebe que ainda não é hora de descansar, ainda não chegou a lugar nenhum, quando ele diz, nesse verso 12 aí, né? Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas ele ainda está olhando para Cristo, ele está com seus olhos fixos naquele que é verdadeiramente o seu alvo supremo. Ainda não é hora de estar satisfeito, ele não quer ficar estacionado na sua vida espiritual, ele ainda precisa desenvolver a sua salvação. Como diz o texto de Filipenses, aí no mesmo capítulo 2, versos 12, né, na parte B do versículo: desenvolver-vos a vossa salvação com temor e tremor. Então nós temos uma responsabilidade, que é desenvolver a nossa salvação. Então aqui a gente está vendo que Paulo está nessa situação, como alguém que está numa pista de corrida preparada, prontinho para iniciar essa corrida, e ele entende que ele ainda não chegou a lugar nenhum, mas ele está deixando as coisas que estão atrapalhando para então correr mais livremente essa corrida. E ele diz: não julgo havê-lo alcançado, e dessa forma nos mostra que essa insatisfação santa pode e deve ser desejada por nós. Nós podemos, através da oração, clamar ao Senhor: Senhor, não permita que eu fique descansado na minha caminhada, Senhor, não permita que eu venha desanimar na minha caminhada, não permita que eu venha naufragar na fé. Essa é uma boa oração para nós fazermos, para nós verdadeiramente nos apegarmos com mais firmeza às verdades aprendidas, como diz o livro de Hebreus, né? Orar ao Senhor: não permita, Pai, que eu acomode durante a minha caminhada cristã, que eu não venha apostatar da fé, mas que eu possa a cada dia mais firmar os meus olhos em Cristo, firmar a cada dia mais nessa rocha que é Cristo, e então ser renovado a cada dia mais, fortalecido pela palavra de Deus e correr essa corrida que está proposta em Cristo, né? Eu quero crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não quero estar simplesmente estacionado, mas a cada dia olhando firmemente para o alvo, caminhando para estar a cada dia mais próximo do meu Redentor. Esse deve ser o nosso desejo, irmãos. Esse deve ser o nosso alvo, olhar para o Senhor, para que nós não percamos nem um minuto mais aqui nessa terra. Nós temos um alvo, nós temos para onde ir. O nosso alvo está na nossa pátria celestial. Nós não podemos firmar toda a nossa energia, toda a nossa disposição aqui nessas coisas terrenas que são transitórias e passageiras. Então, a gente vê que Paulo faz essas comparações e ele mesmo, ele entende que por não poder confiar em si próprio, ele pede ao Senhor para que o Senhor o fortaleça a cada dia, que o Senhor o ajude a não ficar sentado à beira do caminho. E ainda assim, a gente vê que Paulo não perde tempo olhando para o que estão correndo, aqueles que estão correndo bem ou que estão correndo mal. Paulo não faz essas comparações. Muitas vezes nós temos, irmãos, o péssimo hábito de perder nosso tempo olhando, fazendo comparações. Puxa vida, tem um irmão que parece que está lá na frente, outro que está lá atrás. Paulo não perdia seu tempo fazendo essas comparações, não. Ele tinha um alvo, ele olhava para esse alvo e ele tentava levar aqueles que estavam cansados, que estão com mais dificuldade, ele tentava levar para esse mesmo alvo. Então o primeiro ponto que a gente vê aqui também é, primeiramente, nós fixarmos os nossos olhos nesse alvo, nós olharmos para o alvo, para que depois nós possamos indicar outros para ir para esse mesmo alvo. Então, o primeiro ponto importante para que a gente possa verdadeiramente servir a Cristo, levar outras pessoas a Cristo, é nós olharmos firmemente para o autor e consumador da fé. Aí sim, nós vamos ter condições de levar outros a olharem para esse alvo com a mesma convicção e firmeza. Assim nós vamos entender, irmãos, que nós precisamos da graça de Deus a cada dia. Precisamos estar com os nossos olhos fixos no alvo correto. E aí então, outras pessoas vão entender e vão desejar esse alvo que nós também estamos olhando.
Quando Paulo diz, sede meus imitadores, quando eu sou de Cristo, ele está apontando para esse alvo. Paulo está entendendo quem de fato é o mais importante na nossa vida. Não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu sei, mas aquele que realmente me sustenta, que é Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? Tem um ponto, irmãos, que pode trazer, parece que é uma contradição, um paradoxo aí, é o versos 12 e o versos 15. Dê uma olhadinha, por gentileza. Filipenses capítulo 3 aí, versículo 12 e no versículo 15, tá? No versículo 12, ele diz assim, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, tá? Aqui Paulo está mostrando um ponto. Depois lá no versículo 15, ele fala, todo pois que somos perfeitos, né? Parece que há uma contradição entre um ponto e outro aí. Muito bem, o nosso português, ele peca um pouco na questão da tradução, e por ser um pouco pobre nessa questão da tradução, ele acaba deixando essas lacunas aí. Mas no primeiro ponto aí, quando no versículo 12, né, primeiro ponto, Paulo diz que ainda não obteve a perfeição, e depois diz lá na frente que todos que somos perfeitos. E aqui, absolutamente, Paulo não está se contradizendo. Não está se contradizendo. Isso acontece, como eu disse, por conta da pobreza da nossa língua portuguesa, tá? Mas no original, aí no versículo 12, Paulo está relatando, por exemplo, como se fosse um jovem que está repleto de conhecimento, um jovem que está, por exemplo, numa faculdade, ele está albardado de uma gama de conhecimento, né? Uma gama de informações, ele está muito bem recheado com tudo isso, mas ele ainda não obteve a conclusão do seu curso e, consequentemente, ele ainda não tem o seu diploma. É isso que, de fato, vai mostrar essa perfeição. Então, Paulo está mostrando algo que seria mais ou menos dessa maneira aí. Ele ainda não está plenamente pronto, ele ainda não adquiriu completamente essa sua perfeição. E nessa metáfora que a gente vê aí, Paulo está mostrando que é alguém que ainda é um pouco jovem, né? Alguém que ainda está num processo que ainda não atingiu um ponto de maturidade, mas que está caminhando. Então esse é o ponto aí do versos 12, né? Que ainda não obteve essa perfeição. E já lá no verso 15, a gente vai ver uma outra situação que mostra, por exemplo, alguém que já participou, por exemplo, um atleta que está num treinamento, ele participou de todo aquele treinamento, ele fez tudo aquilo que era necessário para ele poder entrar nessa competição, e depois que ele entrou nessa competição, ele então alcançou o primeiro lugar, e aí ele então foi coroado lá com essa vitória. Então alguém que já chegou a algum lugar. É nesse sentido que Paulo mostra aí no versículo 15. E para nós entendermos um pouco melhor, trazemos para a nossa vida espiritual, no versículo 12 aí, mostra, por exemplo, alguém que está se preparando para o batismo. Alguém que está participando do curso de batismo, ele está acompanhando todo o processo para ele então fazer parte do rol dos eleitos, e aí no versículo 15 ele mostra alguém que já foi batizado. Então, maduros, né? Isso, então, é alguém que já está maduro, exatamente. Então, nessa questão, para nós trazermos para a nossa visão espiritual, é alguém que já se encontra batizado, e aqui a gente vê, por exemplo, alguém que está aperfeiçoado, leia-se perfeito, não perfeito porque já conquistou uma perfeição por si, não, mas é que foi aperfeiçoado por Cristo. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo está mostrando esses dois pontos aí, para que os irmãos não fiquem com dúvida nessa questão. Quando ele fala no versículo 12, que Paulo fala que ainda não adquiriu a perfeição, e logo em seguida no versículo 15, ele diz, nós que já somos perfeitos. Muito bem, segundo ponto, irmãos, entrando aí no segundo princípio. O segundo princípio de Paulo é a dedicação. Está aí no versos 13, no versos 13b, versículo 13, a parte B do versículo. Aqui Paulo está dizendo, mas uma coisa faço. Olha que coisa interessante, quando a gente olha para essa parte B desse versículo 13, ele diz, né,
na parte A, né, nós vimos agora há pouco, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas ele diz, mas uma coisa faço, uma coisa apenas. E essa palavra, uma coisa apenas, nos traz algo familiar, algo que Jesus usou lá em Lucas capítulo 10, do versos 40 até o 42. Abram lá, irmãos, esse texto, Lucas capítulo 10, versos 40 até o 42, depois nós voltamos aí para Filipenses. Lucas capítulo 10, versos 40 e 42, vai falar de Marta e Maria, né? Mais especificamente de Marta. Ele diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, irmãos, essa fala de Paulo aqui nos faz lembrar da fala do próprio Jesus, quando ele traça esse ponto, uma coisa faço. Muitas vezes, irmão, nós somos sobrecarregados com muitas coisas. Nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, quando na verdade o que nós precisamos fazer é descansar em Deus, crer na soberania de Deus, entender que o Senhor não vai nos abandonar, e é Ele quem vai nos sustentar. E para a gente entender um pouco melhor essa situação, eu vou tomar emprestado o texto de Lucas 9,62, eu vou ler para os irmãos aqui, que diz, e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, aqui a gente vê que Paulo faz uma coisa interessante, ele toma decisão, né? E nessa questão, alguém que toma o arado e coloca, né, o irmão Marco Aurélio sempre lembra dessa situação, alguém que põe a mão no arado, e ele está arando a terra, que olhando para frente, ele vai atuando com aquele arado, se ele tira os olhos daquilo ali, para olhar para o lado, ou olhar para trás, e ele perde o controle da visão desse arado, ele já vai desviar e vai começar a sair do alvo, vai começar a se desviar, e essa metáfora mostra claramente que Paulo está nos dizendo, o alvo é Cristo, não perca o seu tempo olhando para os lados, não perca o seu tempo olhando para as situações, para as circunstâncias, mas olha para o Senhor, né? Paulo era alguém que queria cumprir a sua missão cabalmente, alguém que queria fazer bem feito, alguém que não está fazendo a obra do Senhor relaxadamente, como a gente vê lá em Jeremias, né? Quando a palavra de Deus diz lá em Jeremias que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então o Senhor não tem prazer naquele que faz a sua obra relaxadamente. Paulo entendeu muito bem isso e ele faz com esmero, faz com afinco. Então ele põe a mão nesse arado, não perde o seu tempo, ele sabe qual é o seu alvo, fixa os olhos nesse alvo e ali ele segue adiante. E nessa situação, nessa carreira que está proposta, Paulo põe todo o seu esforço. Paulo se esmera, ele dá o melhor de si, ele não perde tempo olhando para as circunstâncias difíceis, né? Ele não olha para coisas que trazem prazeres transitórios, mas uma coisa ele faz, ele fixa os seus olhos em Cristo, tanto que ele chega a dizer que meu viver é Cristo e o morrer é lucro, é alguém que realmente já fixou uma âncora na sua alma, ele ancorou a sua alma em Cristo, é ali que ele vai seguir. E muitas vezes, irmãos, como que as coisas nos atrapalham? Muitas vezes nós somos comparados como aquela semente que caiu no lugar de espinheiros, os afazeres deste mundo, o nosso trabalho, tantas coisas que ocupam a nossa mente, tanta informação que chega à nossa mente que acaba nos atrapalhando na nossa caminhada. Então, nessa situação, diante dessa situação, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Ele sim aprendeu que, fixando os seus olhos em Cristo, não tirando os seus olhos de Cristo, ele vai correr bem essa carreira. E nós precisamos aprender com isso a focarmos os nossos olhos, como Paulo nos ensina. Eu queria só trazer para os irmãos aqui um exemplo do D.L. Moody, né, um homem que tem escrito muitos livros importantes que a gente tem lido aí,
né? Um dos maiores evangelistas que o mundo conheceu, usado por Deus para levar o evangelho a muitas pessoas. No início do seu ministério, Moody tinha muitas coisas para fazer na igreja. Ele era o encarregado da EBD, ele era aquela pessoa que ficava lá na frente da igreja para receber os irmãos, ele tinha a incumbência de pregar, ele acompanhava a escola dominical, a escola de jovens, acompanhava todos os acontecimentos da igreja, e ele ainda tinha mais uma incumbência, que era a assistência social na igreja. Moody é um homem que foi muito usado por Deus para levar o evangelho. E certa vez, ele estava numa cidade participando de uma cruzada evangelística, que era algo que ele gostava muito, ele participava, e aí lá ele encontrou um homem, e ele disse para esse homem: amanhã eu vou estar aqui numa cruzada evangelística, e você vem aqui para ouvir a palavra do Senhor, que Deus realmente está falando aos corações das pessoas dessa cidade, não perca esta oportunidade, venha estar conosco amanhã. E aí então, no dia seguinte, lá estava Moody, iniciando, preparando para essa cruzada, no momento que houve um grande incêndio, e aquele incêndio acabou mudando completamente a direção daquela cruzada, acabou não acontecendo, e ele ficou pensativo nesse homem que fez um compromisso de estar ali com ele, e nesse acontecimento mudou-se a vida desse homem através da mudança dessa cruzada. Esse incêndio fez com que Moody voltasse para casa e pensasse em como ele poderia fazer para ele não perder mais tempo. E ele viu que naquela questão de deixar para amanhã, por conta de muitos afazeres, ele está muito ocupado nesse dia, é a questão de deixar para amanhã, ele acabou não encontrando mais esse homem. E o resultado disso, Moody começou a fixar os seus olhos no Evangelho, começou a pregar somente o Evangelho, levar pessoas a Cristo, o seu alvo era Cristo, olhar para Cristo, levava as pessoas a olharem para Cristo. Nisso o resultado foi fantástico. Moody foi usado para levar mais de 500 mil pessoas a Cristo. Esse é o testemunho de um homem que aprendeu a ancorar sua alma em Cristo, olhar para o alvo certo, tirar os olhos da circunstância, não olhar mais para essas dificuldades que estavam acontecendo, e então, olhando para Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Possamos aprender com esses homens de Deus, irmãos. Esses homens, eles tinham lá na época o mesmo Deus que nos sustenta hoje, não tem diferença nenhuma. O Deus que os capacitou é o mesmo Deus que nos assiste hoje. O que então está nos impedindo? Muitas vezes é nós ajustarmos o nosso foco, fixar o nosso alvo, entender que nós temos aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, atuando através de nós, usando cada um de nós. E o que nós precisamos fazer? Fixar o nosso foco em Cristo Jesus, fazer tudo para a glória de Deus, entender que, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, tudo que nós tivermos de necessidade, nós seremos supridos. Nós não vamos mais andar ansiosos nessa vida. Quantas vezes nós tentamos fazer tantas coisas e ao final do dia você fala: puxa vida, ainda faltou tanta coisa para fazer. 24 horas por dia está muito pouco para nós, precisava ter muito mais tempo. Então, dessa forma, eu deixo para os irmãos esse testemunho do irmão D.L. Moody, um homem que tem escrito muitos livros fantásticos para nós aí. Muito bem, avançando aí, irmãos, terceiro ponto, terceiro princípio, direção. Paulo está nos mostrando aí mais um princípio, a direção. Versos 13, a parte C do versículo 13 aí. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Para as que diante de mim estão. Então, Paulo ajusta a sua bússola. Aqui ele está tendo uma direção. Irmãos, imagine, por exemplo, um corredor de 100 metros rasos, né? Paulo, como eu disse, ele é fantástico nessas comparações, nessas metáforas, né, que remete ao esporte. Então, imagine um corredor de 100 metros rasos, que naquele momento que há o disparo lá, pum, houve aquele disparo e ele partiu. Aí ele vai olhar para trás e vai olhar quanto que ele já correu, quanto ainda falta para correr, o aplauso da torcida, aquelas pessoas que estão correndo lá, da performance dos concorrentes. Uma pessoa que está dessa maneira, ele consegue ter um bom desempenho a ponto de ser um campeão no esporte? Dificilmente. E Paulo mostra para a gente a importância de nós fixarmos a nossa direção e não perdermos tempo mais de olharmos para trás. Irmãos, isso precisa nos ensinar.
Paulo, quando ele inicia sua carreira, quando ele é transformado pela graça de Deus, quando ele tem esse encontro com Cristo, dali para frente, o alvo de Paulo é à frente, avançar, sempre avançando, nunca perder tempo de olhar para trás, de saber do que ficou, de como estava a sua situação difícil. E olha que esse homem teve uma vida difícil, mas ele não olhava para essa situação, ele sabia que lá na frente tinha uma linha de chegada, lá na frente, como aquele atleta dos 100 metros rasos, tinha uma faixa para cruzar, e se ele não empreendesse todo o seu empenho, todo o seu esforço, para que ele pudesse realmente desenvolver toda a sua performance, dificilmente ele ia conseguir obter o êxito que era chegar em primeiro lugar ali. Então, Paulo, diante dessa situação, diante desse exemplo que eu acabo de mostrar, ele toma duas importantes decisões, né? Duas importantes decisões. A primeira dela, não olhar para trás. Paulo toma a decisão de não perder mais seu tempo para trás. Irmãos, pensem no passado difícil que esse homem teve. Esse homem era perseguidor da igreja de Cristo. Esse homem era aquele que mandava colocar no cárcere, ele prendia, matava e mandava matar os cristãos. Imagina como era a cabeça desse homem, depois ele pensar do que Cristo está fazendo por ele. Se ele ficasse pensando em tudo aquilo que ele já tinha feito de errado, ficasse olhando para o meu tempo que, quando eu não era cristão, puxa, tanta coisa eu fiz de errado, eu acho que não tem esperança mais para mim. Imagine Paulo pensando nessa situação. Paulo ia acabar no divã de um psicanalista, de um psiquiatra, tentando restabelecer, tentando se reencontrar, mas não, Paulo fazia morrer a sua natureza terrena. Paulo esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, Paulo tomou essa decisão de não olhar para trás, ele não perde seu tempo de ficar procurando, olhando naquelas suas mazelas, suas dificuldades, tudo aquilo que estava difícil. Não, ele não faz isso. E nesse sentido, nós precisamos, irmãos, deixar esse nosso passado para trás, nos apegar a essa maravilhosa graça que nos alcançou, a esse Cristo que um dia veio até nós de uma maneira tão especial. Lembre-se, traz à memória aquilo que pode te dar esperança, como que foi o seu encontro com Cristo, como que foi os primeiros momentos da sua conversão. Tem momento que é difícil, é verdade, eu entendo, tem momento que vem enfermidades, vem dores, vem lutas, mas até isso tem o propósito de formar o caráter de Cristo em nós. Então, Paulo tomou essa primeira decisão, não olhar para trás. A segunda decisão de Paulo, não ficar estagnado. Ele olha para aquilo que está avante e ele caminha, ele não se deixa abater pelo passado difícil que ele teve, não, ele foca no alvo. O alvo de Paulo é celestial. Paulo não está preocupado com essas circunstâncias difíceis que ele estava vivendo aqui, não. Isso tudo ele está entendendo que é transitório e passageiro. Isso vai passar, irmãos. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 3 a 9, tem um versículo 6, que ele fala: se necessário, sejais contristado por várias provações, se necessário. E aí lá no versículo 9 ele fala: obtendo a vossa fé, a salvação da vossa alma. Então nós precisamos passar por essa situação entendendo que o Senhor não nos abandona, o Senhor não vai nos salvar muitas vezes da dificuldade, mas o Senhor vai nos salvar na dificuldade, o Senhor vai nos salvar em meio às lutas, em meio às dificuldades, como a gente viu, por exemplo, que foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Deus não nos livrou da fornalha, Deus nos livrou na fornalha. Então a gente vê que Paulo, nesse sentido, ele não se distrai por nada, e assim ele não perde a direção que ele já estabeleceu para si, que é realmente buscar a Cristo a cada dia mais, desenvolver essa sua salvação. Muito bem, irmãos, chegamos aqui no quarto princípio, determinação, versículo 14. No versículo 14 aí diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito bem, então aqui Paulo prossegue, Paulo está determinado, Paulo já está um homem amadurecido, ele está crescendo na graça de Deus, ele ainda não chegou à estatura da perfeição, mas ele está avançando, e avançando com determinação. E nós sabemos que Paulo, ele é um valente guerreiro, ele mostra a figura de um caçador que fixa os seus olhos na presa e a persegue, e nada lhe distrai, seus olhos fixos, não a perder de vista, nem por um instante. Aliás, irmãos, vocês já devem ter visto muitas vezes nesses canais que mostram aí, né, National Geographic e outros aí que mostram os animais, tem aquelas leoas, que elas vão naquela manada de gnus,
E a gente vê ali, as leoas partem assim, você fala assim, puxa vida, mas ela parece que ela está perdida no meio daquele bando, mas ela já fixou os olhos de uma presa, e ali ela não se desvia por nada, ela nem pisca, ela vai, corre, a cauda torce para um lado, para o outro, e ela vai em cima e corre, todos os outros escapam, mas aquela que ela está determinada a pegar, ela corre até pegar. E a gente vê que Paulo nos mostra com essa metáfora, alguém que está determinado e nada vai distrair. Assim deve ser a nossa vida como cristãos, irmãos. O nosso alvo é Cristo, o nosso general é Cristo, nós precisamos olhar para Cristo. As coisas desse mundo não podem mais nos distrair. Quantas coisas ainda estão tentando roubar a nossa atenção? Nós estamos vendo aí a situação do país. Olha, cada dia vai acontecer um negócio, amanhã é o último dia, depois da manhã, e a gente vai criando uma ansiedade no nosso coração. Uma esperança adiada faz adoecer o coração. Quantas pessoas estão com o coração doente, esperando uma ação de alguém que vai chegar e vai resolver tudo? É tão limitado quanto nós, irmãos. É tão limitado quanto qualquer um de nós. Nós vimos há poucos dias aí a morte do rei Pelé, né? Um homem conhecido, venerado no mundo inteiro, finito, limitado como qualquer um de nós. Um dia nós vamos estar todos, nós vamos deixar esse mundo aqui. O que vai fazer diferença é se nós estamos em Cristo Jesus, nesse alvo, irmãos. E é para lá que nós precisamos caminhar, é para lá que nós precisamos ir realmente, né? Então, como eu disse aí, geralmente essas leoas, elas focam os olhos no gnu lá, né? E nada tira aquilo que é o seu alvo. Ela está determinado e até as últimas consequências para realmente atingir o seu objetivo. E às vezes nós estamos no meio de tanta informação, tanto barulho no nosso meio, que acaba meio que deturpando aí o nosso alvo, acaba atrapalhando a nossa carreira. Mas nós temos que aprender com essa natureza desses animais, a olhar para isso também, falar assim, puxa vida, é possível estabelecer um alvo, é possível olhar para Cristo, fixar meus olhos em Cristo, a ponto de nada mais nos distrair. E nós podemos fazer isso, aliás, devemos, irmãos, orar ao Senhor, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, aquele que um dia morreu naquela cruz por cada um de nós, aquele que realmente se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E Paulo tem esse alvo espiritual, Paulo tem esse alvo a alcançar, o alvo da soberana vocação, como a gente vê no final aí, né? Chegar ao final da corrida e dizer, como ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, de 7 e 8. Dá uma olhadinha, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Irmãos, como vai ser glorioso, nós podemos um dia dizer com realidade, como Paulo diz aqui. Paulo já velho, avançada idade, ele chega ao ponto de dizer isso aqui: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, eu convido os irmãos a abrir um outro texto, 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 e 25. Outro texto também que nos ajuda, 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 e 25, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Irmãos, é que a gente está vendo aqui, né? Paulo está dizendo que não é só para ele, mas para todos quanto amam a sua vinda. E a gente vê aqui no verso 24, fala que só um leva o prêmio. Ele fala, correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Nós deveríamos correr ainda mais essa carreira com Cristo Jesus. Irmãos, os atletas, muitas vezes, eles se afastam de sua família, muitas vezes eles se abdicam de comidas boas que a gente come com tanto prazer, com tanto gosto. Eles não podem comer, eles não podem beber determinados produtos, porque pode depois complicar. A gente vai ver um exemplo daqui um pouco. Então, tem que se abster de tantas coisas
E nós não precisamos de nada disso. O que nós precisamos é realmente sermos achados em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos. E Paulo busca, irmãos, essa aprovação de Deus e não a aprovação de homens, né? A aprovação de homens é transitória, é passageiro, mas Paulo não perde tempo com isso. Ele realmente olha para Cristo, olha para Deus, né? Outro ponto interessante que nós vimos aqui também, né, nesse ponto, nessa corrida apenas um ganha, né, na corrida naturalmente falando, nessas competições, mas aqui, irmãos, não, todos quanto amam a vinda de Cristo são já vencedores, nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, aleluia. Essa é a boa nova que deve estar nos nossos lábios, irmãos, essa é a boa nova que deve ganhar nosso coração, a ponto de aquecer, e nós chegarmos em determinado local, e não conseguir falar de outra coisa, a não ser daquilo que um dia nós somos ganho, mas para isso ser uma realidade, precisa de fato ganhar o nosso coração, precisa realmente estar aquecido, estar quente no nosso coração, estar fervendo, aí sim nós vamos fazer o que Paulo está fazendo aqui, chegar em todos os lugares, observar como eu posso fazer com que o reino de Deus avance, como que eu posso ser usado aqui para que o Evangelho possa realmente expandir e ganhar espaço nesse local. É isso que nós temos que ter em mente, esse deve ser o nosso alvo. E no próximo, no quinto ponto, né, já encerrando o assunto, nós vamos ver que Paulo fecha de forma brilhante. O quinto ponto aí é a disciplina, irmãos, disciplina, versos 15 e 16, versos 15 e 16, diz assim: por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Muito bem, aqui Paulo não está dizendo, ó, fica à vontade, cada um faça o que quiser, não é nada disso, né? Se você realmente já foi um salvo, você foi batizado, você foi realmente regenerado, agora a sua maneira de ver as coisas tem que ser pela lente das Escrituras. A gente vai ver que nós não podemos, irmãos, fazer as coisas porque os outros fazem, não, se nós não temos amparo na palavra de Deus, nós não devemos partir por esse caminho. Versículo 16: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Muito bem, então aqui Paulo está falando nessa carta sobre regras, né? Paulo mostra que nós não estamos livres para fazer o que bem entendemos, segundo o nosso coração enganoso, que Jeremias mostra muito bem, né? Fala que enganoso é o coração humano mais do que todas as coisas, e é um grande perigo, uma grande armadilha que a gente tem ouvido constantemente por aí afora, quando as pessoas falam assim: você precisa seguir o seu coração, você precisa ouvir o seu coração. Não, você tem que seguir a intuição. Irmãos, Jeremias, quando ele fala do coração humano, ele está mostrando um raio-x muito profundo e muito perfeito do que é o coração. Imagina, né? Próprio Paulo, o próprio apóstolo Paulo reconhece, né? Paulo, quando ele chega a dizer que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, né? Então Paulo não confia em si mesmo, porque sabe que o seu coração pode levá-lo para uma armadilha, e ele está mostrando aqui através desse exemplo das competições olímpicas, que para se obter bom resultado, não basta estar bem preparado, não basta ser um atleta de alta performance, não basta ter, eu sei como fazer, eu sou bom, não, nada disso. Além disso, é preciso obedecer às regras, é preciso respeitar os princípios, e trazendo para o nosso lado espiritual, nós precisamos atentar para os princípios que estão descritos na palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática, e nós precisamos, irmãos, atentar, tudo que nós formos fazer, precisamos realmente estarmos fixos na palavra de Deus. E um exemplo que eu gostaria de trazer para os irmãos, acredito que alguns aqui vão lembrar das Olimpíadas de Barcelona. Quando nós tivemos nas Olimpíadas de Barcelona, um atleta canadense conhecido por Ben Johnson. Esse camarada foi conhecido no mundo inteiro como o homem mais veloz do planeta. Esse homem quebrou
todos os recordes mundiais da época. Na corrida de 100 metros, ele fez em 9 segundos e 79 centésimos, era recorde mundial. Esse homem foi colocado no lugar mais alto do pódio, ele foi reconhecido pelo mundo inteiro que ele era o homem mais veloz do planeta, que ninguém poderia correr mais que ele, e que ele realmente era o detentor de todos os recordes. Passado 3 dias, esse homem foi flagrado num exame de doping, e aí acabou toda aquela fama, né? Ele experimentou a mais vexatória humilhação. A sua medalha foi arrancada, foi entregue para o Carl Lewis, né, que era o corredor norte-americano, que era o segundo colocado. Então, nesse sentido, irmãos, nós precisamos atentar para as regras. Outro exemplo que eu trago para os irmãos, acho que alguns aqui, talvez todos, talvez já tenham assistido o filme, ou pelo menos lido o livro do John Bunyan, O Peregrino, e a gente vê que no meio da caminhada, alguns resolvem burlar o sistema, pegar os atalhos, tentar outras formas de caminhar que não seja dentro dos princípios, e aí quando eles chegam lá na entrada, perguntaram para eles, cadê a senha da entrada? Ah, mas eu não vi. Por quê? Porque não passaram por aqueles caminhos que de fato deveriam passar. Irmãos, nós precisamos atentar para os princípios de Deus. Deus não é um Deus que quebra princípios, e nós não podemos de maneira nenhuma abandonar os princípios de Deus simplesmente para agradar pessoas, ou simplesmente para benefício próprio. Muitas vezes nós sofremos o dano, muitas vezes nós sofremos até prejuízo, mas nós não podemos quebrar os princípios de Deus. Como cristão, irmãos, nós não podemos usar a desculpa de que todo mundo faz, então não tem nenhum problema eu fazer. Não, tem problema sim. Todo mundo, você não é todo mundo, se todo mundo faz, não importa, importa agradar a Deus, importa nós realmente obedecermos os princípios de Deus. Entenda de uma vez por toda, nós estamos falando de alvo. O alvo deles, irmãos, é diferente do nosso, é diferente do seu. Eles não têm a quem temer, eles não têm a quem se preocupar. Nós temos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e nós precisamos ficar com isso. E nós, como cristãos, não podemos usar essas desculpas aí, né? Como eu disse, o alvo deles é satisfazer o próprio ventre. Aí mesmo no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 19, falando ainda desses falsos mestres que Paulo tanto combatia, né? No versículo 19 ele diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então a gente vê, irmãos, que aquelas pessoas que não têm o temor do Senhor, não estão nem aí com as regras, com os princípios, quebram princípios, passam por cima de tudo, e lá na frente quer que as coisas deem certo. Como que isso vai dar certo? E eu acho muito interessante os salmos de Davi. Os salmos de Davi, em diversos pontos, ele nos alerta quanto a isso. Não tenha inveja do ímpio que prospera no seu caminho. Não perca seu tempo em ficar comparando com os ímpios. O alvo dele é diferente do seu, irmãos. Não vai dar certo você tentar comparar. Já no primeiro capítulo de Salmos, a gente já vê logo no início: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, antes o seu alvo, antes o seu foco está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então nós precisamos de fato olhar para esse alvo, olhar para esse foco e não perder de vista, irmãos, olhar firmemente para esse autor e consumador da fé. Daí a importância que a gente vê da palavra de Deus. Quando reunirmos, uns tragam salmos, outros hinos, outros cânticos espirituais. Nos salmos há muitas informações importantes para nós, há muitos ensinamentos importantes. Oséias capítulo 6, versículo 3, ele fala: conheçamos, eu vou ler para os irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa,
e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Irmãos, a chuva serôdia é aquela chuva que vem fora de tempo. Então, é certa a vinda do Senhor, não no momento que nós esperamos, mas no momento fora de tempo. Então nós precisamos realmente conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, e que esse seja de fato o nosso alvo, que nós realmente prossigamos em conhecer o Senhor a cada dia mais. Já caminhando para a conclusão, irmãos, note bem, Paulo, ele demonstra que nós estamos num processo ainda. Quando Paulo disse, nós não alcançamos, nós não chegamos, ele está mostrando que nós, eu, você, o seu irmão que está aí do lado, o irmão que está lá viajando, que não pôde estar aqui conosco, todos nós ainda estamos num processo, irmãos. Nós ainda não alcançamos a perfeição, nós não podemos e nem devemos exigir perfeição dos nossos irmãos. E os nossos irmãos também não podem esperar perfeição de nós. Nós ainda estamos, como eu disse, nesse processo. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Não hoje, não agora, mas até ao dia de Cristo Jesus. Como eu disse, nós ainda estamos num processo. E nesse processo, ninguém ainda tem perfeição. Não espere perfeição do seu irmão. Não espere perfeição de pessoas humanas. Elas vão te decepcionar. Se ainda não te decepcionaram, se o César ainda não te decepcionou, ele vai te decepcionar. Entenda isso, porque nós somos limitados, nós somos pecadores, e nós só estaremos livres do pecado quando nós estivermos na plenitude com o nosso Senhor e Salvador, com o nosso Redentor, aquele que realmente é perfeito, aquele que realmente deu a sua vida por nós, aquele que passou por aqui e sem pecado, e que nós possamos realmente entender que nós não somos perfeitos, porém, nós temos uma responsabilidade, que está lá em Filipenses 2,12, né, que é desenvolver a nossa salvação. Então não é por conta de que, eu também, né, eu sou limitado, irmão, todo mundo tem, todo dia eu pisando na bola aí, todo dia eu dando mancada aí com os irmãos. Também eu preciso entender que existe uma responsabilidade, né? Filipenses 2:12 e 13 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, nós temos sim uma grande responsabilidade aqui, que é desenvolver a nossa salvação. Então, não podemos usar como desculpa. E gostaria de fazer algumas aplicações com esse trecho das Escrituras que nós vimos, né? Muito bem. Nós temos essa ordenança, né, da parte do Senhor, desenvolvermos a nossa salvação. E isso é para nós não nos acomodarmos, como nós vimos Paulo mostrando, para nós não ficarmos acomodados. Não, mas Cristo já fez tudo lá na cruz, já está tudo pronto, né? Cristo já me salvou, agora eu cruzar o meu braço, entrar no meu barco, meu passaporte e chegar lá na glória. Não é só para isso não. Nós temos muita coisa ainda a fazer aqui nessa terra, irmãos. Nós temos ainda muitos alvos, muitos propósitos a se cumprirem através da nossa vida. Obedecer a Deus, né? A grande comissão diz para nós pregarmos o Evangelho a toda criatura. E outro detalhe importante: Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, e nem naqueles que fazem a sua obra relaxadamente, como nós vimos, né? Então, nós temos que fazer como Paulo, avançar, prosseguir, seguir adiante, olhando firmemente para o alvo, não retroceder, não perder tempo de olhar para trás, não fazer como a mulher de Ló, né? Virar estátua de sal. Não, é obedecer ao Senhor, olhando firmemente para o alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Esse deve ser o nosso alvo, esse deve ser o nosso objetivo, fixar os nossos olhos no alvo correto, e que assim nós prossigamos, irmãos, que nós possamos verdadeiramente ancorar nossa alma de uma vez por toda, para que nós não fiquemos balançando como um papel na ventania. Não, fixar verdadeiramente na rocha que é Cristo Jesus, que essa seja realmente a nossa vontade máxima, o nosso interesse maior aqui nessa terra, em nome de Jesus. E a nós cabe a responsabilidade de desenvolver a nossa salvação. Essa é a nossa responsabilidade. E aí eu pergunto, irmãos, como está a minha e a sua caminhada em relação aos anos anteriores?
como que está esse meu desenvolver a minha salvação? Será que este ano eu andei um pouquinho mais ou eu caminhei para trás? Porque parado nós não ficamos, irmãos. Nós não estamos, já disse isso aqui, nós não estamos como se estivesse numa lagoa, numa água parada. Não, nós estamos num rio que está nos puxando, a correnteza nos levando para trás. Se eu cruzar o meu braço, ficar paradinho, quando eu tentar nadar novamente, eu já estou lá atrás. Então, precisamos avançar, fazer como Paulo mostra nessa situação, como um atleta, avançar, seguir adiante, né? Precisamos realmente avançar. É verdade que há momentos em que passamos por lutas, né, provações, às vezes enfermidade, mas até isso tem um propósito de formar em nós o caráter de Cristo. Até isso vem para nos fortalecer e nos levar mais próximo da direção correta do alvo que é Cristo. Quanto ao alvo que vocês têm estabelecido para a sua vida, onde você tem colocado a sua verdadeira confiança? Qual que é o alvo seguro da sua vida? E nós precisamos aprender, como nós vimos aqui. Paulo estabeleceu bem, o seu alvo é Cristo, meu viver é Cristo, morrer é lucro. Então, se eu permanecer mais um tempo aqui, Cristo vai me sustentar. E se eu não estiver mais aqui ou partir, eu vou estar mais próximo de Cristo. Então, isso precisa trazer segurança ao nosso coração, e não as circunstâncias desse mundo. Senão, irmãos, nós vamos ficar como muitos aí, alguns até suicidando, porque perdeu completamente a esperança por confiar em homens, confiar nas circunstâncias terrenas. Então, que possamos verdadeiramente ser ganhos pela palavra de Deus, que o Senhor nos ajude e nos oriente, que o Senhor ajuste a nossa bússola de uma vez por toda, e que nós possamos prosseguir para o alvo, que possamos estar cada dia mais próximos de Cristo, a cada dia mais a ponto de fazer como aqueles apóstolos que estiveram ali, a ponto de eu sentir o batimento de Cristo, né? Possamos realmente experimentar isso, irmãos, experimentar essa proximidade de estar realmente agarrado com Cristo, a ponto de nada mais fazer sentido, a ponto de nós realmente ancorar a nossa alma e nos sentirmos plenamente seguros nos braços do Senhor. Que nós possamos verdadeiramente entender que aqui nessa terra, aqui nessa vida, nós não vamos encontrar satisfação plena somente em Cristo Jesus. E eu gostaria, antes de encerrar, deixar uma frase do Paul Washer, um homem que tem nos ensinado muito também com a sua firmeza acerca do Evangelho. Paul Washer diz: cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade e preparar-se para encontrar com Deus. Irmãos, um dia todos nós vamos estar diante do Senhor para prestarmos conta de tudo que tivermos feito por meio do corpo. Que possamos acertar a nossa vida, acertar a nossa bússola, firmar o nosso alvo, verdadeiramente ancorar a nossa alma no Senhor Jesus Cristo. Que essa seja uma realidade para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai, nós, diante desses ensinamentos da Tua Palavra tão ricos, Pai, que nos confronta, é verdade, nos envergonha, mas também nos traz esperança. Sabemos, Pai querido, que muitos aqui nessa terra correm em busca de prêmios transitórios, passageiros, que duram tão pouco, e às vezes até quebram as regras, são humilhados e muitas vezes até mesmo desistem dessa carreira. Mas nós não, Pai, nós somos mais do que vencedores, não por nós, mas por causa de Cristo que nos amou. E nesse momento nós dizemos ao Senhor: muito obrigado pela vida do apóstolo Paulo, muito obrigado, Pai querido, pelo feito de Cristo ali na cruz do Calvário, que nos mostrou um novo e vivo caminho, que nos mostrou um alvo onde nós podemos ancorar a nossa alma, que mostrou um alvo onde nós podemos prosseguir e andarmos plenamente seguros. Ainda que tudo nesse mundo possa vir a desabar, nós temos alguém que verdadeiramente nos sustenta, que nos toma pelas mãos e nos leva em segurança até ao dia da glória, onde nós entraremos e nada mais poderá nos atingir. Ó Pai, nos ajude a cada dia, tirar os olhos dessa circunstância terrena e fixarmos os nossos olhos na eternidade com Cristo, verdadeiramente entender que esse é de fato o nosso alvo supremo. Assim oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem sido e feito em nossas vidas. E pedimos também pelos nossos irmãos que estão em viagem, mais uma vez, o Senhor os guarde, os proteja, e que assim, Pai,
o Senhor esteja também guardando aqueles que estão passando por enfermidade, acompanhando, cuidando e trazendo também consolo e o conforto necessário. Assim oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.